Oi gente, tudo bom com vocês? Eu quero deixar uma mensagem, toda segunda-feira agora no canal vai ter uma mensagem inspiradora para vocês. Quero que você já curte, você compartilha, porque essa mensagem é forte, precisa ser alcançada por um maior número de pessoas, mulheres que precisam ouvir verdadeiramente o que Deus tem para fazer e faz maravilhas na vida de todas, tá bom? Então, não esquece, compartilha, curte e inscreve. Se você não é inscrito, inscreve aqui agora, tá bom? Olá, mulheres! Quero trazer uma mensagem para vocês muito especial, uma mensagem que eu preparei com carinho, diante das situações, as coisas que estamos vivendo. Existe na nossa vida tempestades, né? A gente passa por coisas, tempestades, e tem tempestade que é necessária a gente passar. Como assim, Cris? Me explica. Eu quero ler com você aqui, a minha Bíblia está aqui, quero ler com você aqui em Mateus 14, no versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedindo-se da multidão, subiu-se ao monte para orar à parte. Aqui em Mateus, a gente está falando daquela passagem que Jesus tinha acabado de fazer as multiplicações dos pães, dos peixinhos, tinha acontecido tudo aquilo, e Jesus, aqui, ele usou uma fala que não era muito comum para Jesus. Não sei se você já prestaram atenção por esse lado. Ele ordenou. Jesus não era um homem de ordenar. Jesus era um líder, aonde que ele falava com mansidão, ele falava com carinho, ele falava do jeito que as pessoas faziam o que ele pedia. Ele pedia com amor, ele sabia falar com as pessoas, com os seus discípulos, com as pessoas que o seguiam, e as pessoas faziam tudo por amor, porque entendia que ele era o líder e fazia na liderança. Só que se você prestar atenção aqui em Mateus, no versículo 22, 14 no 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Ordenar é uma ordem. Jesus falou para os discípulos: agora eu estou mandando você entrar nesse barco. E deixa eu te falar como que não era comum isso para Jesus. E os discípulos, obedientes, entraram no barco e foi para tempestade, foi para alto, né, do outro lado para atravessar. E eles já tinham vivido uma experiência com Jesus de enfrentar uma tempestade em alto mar. Eles já tinham passado por isso na vida deles. Cris, como assim? Me explica melhor para mim entender, né? Vamos lá, para vocês entenderem o que eu quero dizer. É que quando os discípulos estiveram já em alto mar e veio uma tempestade, Jesus estava dormindo na proa do barco. Jesus estava no barco, mas estava dormindo. Eles desesperaram, eles ficaram alvoroçados tudo, mas eles sabiam que naquele momento a solução do problema deles estavam dentro do barco. Chamou Jesus, acordou Jesus, o que Jesus fez? Acalmou a tempestade, tudo passou, tudo ficou. Mas dessa vez aqui, se você prestar atenção nesse texto, Jesus falou: vai, agora vocês vão. E eles ali foram sabendo o que, gente? Jesus não estava no barco. É a mesma coisa eu falar para você. A solução de um problema, a solução que você precisa, que você não vê na sua frente, não estava ali. E foi muito bom essa passagem, porque Jesus nos ensina nos dias de hoje, nos trata que a fé, né, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é algo daquilo que você não vê, mas que você crê, e muitas vezes os nossos olhos nos enganam, que a gente não consegue ver. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Então eles foram para o alto mar e eles sabiam que podia vir tempestade, que podia vir, e de fato aconteceu. Quando eles estavam lá, o que aconteceu? Veio a tempestade. Só que dessa vez eles olharam para um lado e para o outro. Vamos imaginar aqui comigo a cena, né? Os discípulos desesperados, um gritando, chorando, um orando, porque cada pessoa, entenda, cada pessoa reage diante de uma tempestade, uma forma de reagir. Eu tenho uma, você tem outra, fulano tem outra, cada pessoa reage de um jeito. É que eu estou falando da tempestade quando vem os problemas nas nossas vidas, quando vem as coisas acontecer na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Cada um reage de um jeito. E ali eles estavam, então, um reagiu o quê? Orando, gritando, outro falando: pelo amor de Deus, eu vou morrer, não sabia mais o que fazer. E de repente eles olham para a tempestade e vê vindo um homem. O que eles pensam logo de cara? É um fantasma. Gente, por que eles não pensou? Jesus. Eu andava com ele, estava com ele, já passei, já tive história com Jesus, eu já tive em alto mar, já aconteceu uma tempestade uma vez, ele acalmou o mar. Mas nós temos mais facilidade de crer naquilo que a gente vê.
Se Jesus estivesse no barco com eles, eles não duvidariam e não temiam, porque eles já tinham tido essa experiência com Jesus. Mas agora Jesus estava de fora do barco, não estava ali com eles de fato. Só que eles precisavam viver isso na vida deles para entender que Jesus, né, como o nosso pastor explicou esses dias, está além do tempo. Então ele está por fora ali, ele já sabia de tudo o que ia acontecer, estava ali. E aí Jesus veio ao encontro. E aí, eu pensando, analisando aqui, eu sou muito fã de Pedro, apesar que Pedro, ele tinha atitude, ele era cabeção, mas tinha atitude, eu gosto muito, eu tiro muita referência de Pedro na minha vida, de atitude, de ter coragem, de fazer, mesmo que ele tenha feito um monte de ser cabeção, um monte de coisa errada, mas Pedro, presta atenção, ele falou, eu quero, se é Jesus mesmo que está aí, eu quero ir até ele. E a Bíblia relata, se você ler tudo aqui, que Pedro, Jesus falou, então vem Pedro, vem. E ali tinham todos os outros discípulos. Vamos concordar comigo, eu comentei isso com a minha família hoje, que de fato, se Jesus tivesse que escolher um discípulo para poder andar sobre as águas com ele, Pedro seria o último, pelo histórico do Pedro. Mas não, Pedro, ele teve uma atitude, eu quero ir até aí com você. E na Bíblia não fala que Jesus acalmou a tempestade para Pedro ir até Jesus, que Pedro veio. E isso, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que muitas vezes a tempestade vai vir, as coisas vão vir, adversidades, muitos conflitos. E você está esperando que Jesus acalma aquilo, mas às vezes você precisa fazer que nem Pedro. O que ele fez? Ele teve uma atitude e foi. Ele teve experiências mesmo diante da tempestade. Imagina Pedro com aquela tempestade, vento ao contrário, água ao contrário, tudo acontece porque a tempestade é isso, raio, você não sabe de onde vem aquilo. E Pedro andando sobre as águas, tendo experiência, porque senão a gente não estaria falando hoje da experiência que Pedro teve com Deus, com Jesus ali, indo até o encontro dele. E ele foi. E quando ele chegou no meio, o que acontece? Será que é Jesus mesmo está ali? Será que é? Duvidou, começou a afundar. E eu quero fazer um parênteses aqui com vocês. Porque Pedro era pescador. Pedro com certeza sabia nadar. Porque um pescador que vai pescar e não saber nadar, como não? Você tem que tirar a rede, desenganchar, fazer alguma coisa ali. Pedro já teve várias experiências de tempestade, porque Pedro era pescador direto e ia para alto mar. E quando fala que Pedro ali, ele duvidou, ele afundou, Pedro travou. E é nesse ponto que eu quero tocar hoje com você. Muitas vezes, então Pedro com certeza sabia nadar, Pedro já tinha passado por a experiência de ter a outra vez a tempestade, estar com Jesus no barco, e ele indo diante de Jesus ali, e ele travou diante da situação, e ele falou, Jesus tem misericórdia de mim. Quantos de nós não travamos diante de desafios, obstáculos, medo? Talvez Pedro teve medo, Pedro duvidou, então ele ficou com medo ali. Ele falou, meu Deus, será que é mesmo, não é? Então o medo fez o quê? Paralisou ele. E eu te pergunto, o que está te paralisando? O que não deixa você ir adiante? O que não deixa, mesmo diante da tempestade, você desfrutar maravilhas de Deus? E eu falo para vocês, 2020... foi um ano mais turbuloso para todos, e principalmente para mim, no meu segmento de festa, eu vi todas as minhas amigas parando, todos os buffets fechando, tudo fechando, foi todo mundo fechando as portas. E eu, diante da tempestade, que era um Covid, todas as festas sendo bloqueadas, a festa se tornou a vilã nesse momento, e eu estou vivenciando e desfrutando da maravilha de Deus mediante a tempestade, porque Deus não tirou o seu olhar sobre mim, porque não significa que Jesus não estava ali no barco, porque Jesus não estava com eles. Muitas vezes você está diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de lutas, você não consegue ver que a solução sempre está junto com você, e você fala, onde está Jesus, onde está Deus nesse momento, onde está alguém por mim? E aí você trava e não consegue dar o passo. E mesmo diante da tempestade, você pode desfrutar das maravilhas do Senhor, porque Ele sempre vai estar com você. Ele não desgruda, Ele não vai deixar de estar com você. Você entende isso? Como que é forte? Como que é forte? Muitas vezes nos enganamos. E essa experiência que fala aqui dos discípulos com Jesus, para mim, serviu para dizer assim, olha, aquilo que meus olhos não vê é mais fácil. Quando Jesus estava no barco, era fácil para eles. Tá ali, vão acordar Jesus, o problema é resolvido. Mas Jesus estando de fora, mas era um problema que eles achavam que não ia resolver. Por quê? Porque não tinha fé, né? E a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Então, se eu creio que Jesus está comigo, se Ele permitiu que viesse uma tempestade, viesse um desafio, viesse uma luta sobre a minha vida, Ele não estaria comigo. Porque tudo é permissão do Senhor, tudo é permissão dEle. Então, como que Ele não estaria comigo? Então, muitas vezes a tempestade vai vir para que você não só passe por ela ou sofra, mas que você viva maravilhas do Senhor durante essa fase.
durante essa fase passa, mas que você vivencie a maravilha do Senhor e que Ele sempre vai estar contigo e que você pode viver experiências incríveis quando você decide dar esse primeiro passo. A atitude de Pedro aqui, a atitude de Pedro é bem clara quando ele foi ao encontro do Senhor. Eu vou viver essa experiência, na tempestade, no vento, tudo o que acontecer aqui, eu vou viver essa experiência. Só que cada um, como eu disse, que estava naquele barco ali, cada discípulo de Jesus experimentou a experiência ali com ele de uma forma. Eu de um jeito, você de uma forma, outro, cada um tem uma forma de passar. Não importa, não é maior ou menor, não perde a grandeza, de forma alguma. O que você tem que entender é que independente da situação, Ele está sempre presente com você, Ele vai estar sempre ali do lado, olhando para você. Então eu não sei qual que é a sua dificuldade, não sei qual é o seu medo, não sei qual é a sua trava, não sei qual é o seu bloqueio. Eu sei que por dia eu falo com milhares de mulheres que estão paralisadas diante de situações, diante de problemas, diante de falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer coisas que são mínimas para mas que são gigantes, são tempestades enormes. São mulheres que estão paralisadas diante de uma situação, que não conseguem ver com esses olhos da fé, que a solução do problema sempre estiveram com ela e não vai abandonar. E que tempestade, todas essas lutas que vêm, é para você passar por ela desfrutando sim das maravilhas de Deus. E Deus provando que Ele é Deus na sua vida e que Ele vai fazer e vai realizar. Eu não sei, de fato, o que você tem passado. Eu não sei qual é a sua luta, qual é essa tempestade. A maioria são interiores, são com você mesmo, são travas que você não consegue dar um passo. Mas não espere que Deus ou Jesus vai mudar uma tempestade, Ele vai acalmar para você passar. Ele vai permitir que aconteçam as maravilhas mesmo diante de tudo isso. Só basta você tomar uma decisão, decidir, querer avançar, decidir, falar assim, eu vim nesse mundo com o propósito de transformar. E aqui eu vou bem além. Eu não vou dizer como empreendedora, não estou dizendo como mãe, eu estou dizendo para você como mulher, se posicionar na terra e dentro do seu círculo, você desfrutar e você vivenciar e você fazer com que as pessoas ao seu redor vivam a maravilha de Deus. Qual que é o seu propósito na terra? Eu estou em casa, o que eu posso proporcionar na vida de outras pessoas para que elas vivam maravilhas de Deus? O que eu posso contribuir, o que eu posso transbordar na vida de outras pessoas? Para que eu não só seja um canal de bênção, mas que eu possa me encontrar. Porque não tem nada prazeroso do que você saber que vidas, que pessoas foram mudadas, que histórias foram transformadas, que relatos de pessoas que saíram de uma situação, porque você permitiu ser usada por Deus. Então, quero deixar essa mensagem. Permita a situação, a luta, a tempestade, o que você passou vai servir de experiência para transformar você numa pessoa forte. Se ainda não transformou, vai transformar você numa pessoa forte. Mas mais do que isso, vai fazer com que essas experiências, essa vivência, essa tempestade possa ajudar muitas outras pessoas a sair ou a passar por essa tempestade desfrutando das maravilhas de Deus. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Tome uma decisão e creia que sempre Ele estará, independente de qualquer situação, dentro ou fora, Ele está presente na sua vida. E Ele não vai permitir. Se Ele permitiu que viesse uma tempestade, você acha que Ele não permitiria? Ele não estaria ali com você? Como? Como? Se Ele é um Deus amoroso, um Deus que deu seu Filho único por nós numa cruz. Então, se Ele permitiu, que eu falei que Ele permite, é permissão, é para aprendizado, é para tudo. Ele permitiu, Ele não vai fazer transformação de vida na sua vida? Então, fique com essa mensagem, que Deus abençoe, guarde no seu coração. Amém.